Muitos brasileiros esperam aflitos por uma oportunidade de trabalho. E quando essa oportunidade chega, chega também a temida hora da entrevista de seleção. Você saberia como se comportar no momento destes? No quadro Entrevista de hoje, a repórter Luciana Sotelo conversa com um especialista no assunto. Veja só. Ao enviar um currículo, o candidato passa a fazer planos e sonhar com o início de uma carreira bem-sucedida. Para saber como se comportar numa possível entrevista, eu converso agora com o consultor Paulo Queja. Bom dia, Paulo. Eu acho que a pergunta inicial que todo candidato tem curiosidade de saber é como se vestir. Como essa é a primeira impressão que nós damos no momento de ser entrevistado, é importante ter bastante cuidado com relação à vestimenta. Algumas sugestões para evitar chinelos, bonés, roupas surradas, né? As mulheres também evitar excesso de maquiagem. A sugestão é que se vista adequadamente no sentido de uma roupa que seja arrumadinho, não para uma festa, mas uma calça jeans bem apresentada, uma calça social no caso do homem, uma camisa, né, bem apresentada também, ou uma camiseta, dependendo da função. Se for uma função de um auxiliar e tal, uma camiseta bem apresentadinha. E como se preparar para esse momento? Se já vai para uma entrevista numa empresa específica, conhecer um pouquinho essa empresa, saber o que a empresa faz, porque na hora da entrevista fica muito mais familiar essa conversa. Então, chegar atrasado, estar sujo porque derramou alguma coisa. Ou teve que correr, né? Teve que correr, ficou suado. Então, chega com antecedência, verifica o endereço antes para que possa chegar no local com tranquilidade. E como deve ser o comportamento do entrevistado na hora do bate-papo? Ao participar da entrevista, é importante que você relate para a pessoa aquilo que você sabe fazer. Ela quer te conhecer. Então, espera um pouquinho as perguntas que são feitas. Procura responder a pergunta, porque às vezes a gente divaga muito, vai falando um monte de coisa e falando e acaba se repetindo. Então, às vezes é bom você antes se preparar um pouquinho, no sentido assim, se perguntarem sobre tal experiência sua, o que eu posso falar sobre aquela experiência? Organiza as ideias na cabeça. É como se a gente vai fazer Dá uma tranquilidade também. Exato. Vai fazer um discurso, alguma palestra, alguma coisa assim. Você tem que organizar as suas ideias. A diferença é que você conhece muito bem isso porque você já fez. Então, organizando a sequência do que você vai falar, fica muito mais fácil. Não dá para a gente ficar adivinhando o que o entrevistador quer da gente. Isso é tortura antecipada. Como se diz, é a pré-ocupação. Esse tipo de preocupação só te deixa mais nervoso e faz com que você fale menos aquilo que deveria falar, ou até fale demais coisas que não precisem. Paulo, você enumerou várias dicas básicas, né? E também deve ter aquela questão do que não fazer na hora da entrevista. Uma sugestão é o seguinte: jamais fale mal dos empregos anteriores. É antiético, né? É antiético. Isso não é maldade, mas às vezes a pessoa se empolga. E uma das coisas que a gente, quando faz entrevista, percebe é que vai falando mal de chefe, que saiu há pouco tempo da empresa, está magoado com as pessoas, com a empresa, porque isso dói mesmo. Então, não caia nessa cilada, porque você pode estar falando isso agora e depois você esquece, não tem mais essa mágoa, mas você acabou de fazer isso na hora da entrevista. Então, vai mostrar que seu comportamento não é ético mesmo. Não fale mal das pessoas. O que às vezes pode acontecer, ressalte alguma característica do líder que você teve. Então, você pode ressaltar características boas e não tão boas, mas sem falar mal da pessoa. Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade.